Bom dia, sexto ano. Estamos então de volta para mais uma aulinha de ciências, continuando o assunto células e suas funções. Eu quero dar boas-vindas então aos educandos, aos seus responsáveis e também nossos colegas professores que estão nos acompanhando. E aqui comigo, ajudando a gente na interação, tem o professor Magno. Salve, galera. Tudo bem por aí? Vamos a mais uma aula, sempre lembrando o uso correto do chat para você interagir com a gente, não colocar em mensagens que não tenham nenhuma relevância com o estudo. Vamos prestar atenção e vamos mais uma aula legal aí com o professor Edjoel, eu aqui na mediação, professor Magno. Muito bem, pessoal, então para começarmos, é uma informação que é importante, principalmente aí para os nossos colegas professores, vamos ver a habilidade de hoje, que será trabalhada. Então, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares, na perspectiva da história da ciência. Bom, então está aí a habilidade que será trabalhada hoje. Eu dei uma ênfase ali em azul, o que a gente vai trabalhar hoje com mais afinco, tá ok? Pois bem, para começar então, primeiro a gente vai ver aí o que a gente vai fazer nessa aula, né? Então tem um slidezinho aí, ó. Produzir modelo, eu vou dar algumas dicas para vocês produzirem modelo, experimento não vai ser dessa vez, interagir no chat, resolver atividades e buscar informações. Ok? Muito bem. Então vamos começar aí com uma pequena interaçãozinha. Tá, ok? Antes da gente começar, para estudar a célula, a gente precisa usar alguns instrumentos. Então eu quero saber de você, e vou dar um minutinho aí para você responder, só mesmo para a gente começar essa conversa. Tá? Então eu quero que você diga para mim se você conhece um microscópio ou já utilizou algum. Um minutinho aí, ok? Bom, galera, eu acho que vocês vão ter uma aula muito bacana hoje, que vai um pouco além do que vocês estão colocando aqui no chat. Sabe o que eles colocaram, Joel? Colocaram aqui, ó, João Pedro, Geisa, colocaram aqui que sabe o que é, mas nunca utilizou. Já é alguma coisa, né? Mas hoje vão aprender com o professor Edjoel a manusear um pouquinho, tá? Um pouquinho mais do que olhar. O Iago disse também que conhece, mas nunca viu de perto. Poxa, que pena, Iago. O microscópio é uma coisa tão bacana, né? E aí vai, ó, o João, eu já falei, tá chegando várias mensagens aqui. Sim, eu sei. É isso daí, ó. A maioria já conhece, já ouviu falar, mas nunca utilizou. A grande maioria disse isso. Muito bem, então eu tenho primeiro aí algumas fotos do microscópio para você. Pode colocar o próximo slide, por favor. Né? Mas além da gente olhar aí a foto, eu vou tentar apresentar para vocês aqui ao vivo um pouquinho do microscópio para vocês, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, é o mesmo microscópio que estava lá na foto, tá bom? A gente chama esse cara aqui de microscópio óptico composto, ou MOC,
Tá? Você vai ver lá na sua apostilinha, tem essa sigla, MOC. Quando aparece MOC, ele é um microscópio óptico composto. Por quê? Ele usa aqui, né, um instrumento óptico, tá? Ele é diferente do microscópio eletrônico. Você também tem a sigla lá MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, tá? E MEC, que é o microscópio eletrônico mais simples. O microscópio eletrônico vai usar um feixe de elétrons, e aí ele vai passar pelo objeto lá um feixe de elétrons para poder ver as coisas. Aqui não. Aqui você vai usar lentes e fonte de luz para você poder enxergar. Pois bem, então eu vou mostrar alguns componentes do microscópio, tá ok? Bom, aonde eu coloco o olho tem uma lente aqui, tá bom? Essa lente, eu chamo ela de lente ocular. Então você vê que ela é bem intuitiva. É onde eu vou colocar o olho para eu poder enxergar. Aqui embaixo, eu posso montar uma lâmina e colocar aqui. Então essa lente que está aqui embaixo, ela vai estar apontada para um objeto. Por isso eu chamo essa lente de lente objetiva. Então eu tenho a lente ocular e tenho a lente objetiva. Tá bom? Aqui eu tenho uma bancada, eu tenho uma presilha. Isso vai variar, tá? De modelo de microscópio para modelo. Tudo bem? Ah, eu uso óculos, professor. Bom, eu posso olhar com óculos, mas eu tenho a possibilidade de fazer aqui um ajuste, né, para observar. E eu tenho dois parafusos aqui. Eu tenho um grandão, que eu chamo de parafuso macrométrico. Tá? E eu tenho um pequenininho que eu chamo de parafuso micrométrico. Então eu faço um ajuste fino aqui, e se eu quiser tirar o óculos, dependendo do problema de visão que eu tenho, eu consigo fazer o ajuste para eu enxergar aqui. Tá bom? Então eu coloco aqui, ó, fecho um olho, porque esse aqui ele é monocular. Eu posso ter um binocular, eu ainda posso ter um com um sistema acoplado aqui, que vai mandar a imagem para um computador, por exemplo, mesmo ele sendo óptico. Tá? Posso ter essa possibilidade aí. Então, ó, parafuso micrométrico, parafuso macrométrico. Tá? Isso aqui, ó, chamam de revólver. Eu acho o nome feio, né? Tanto um nome bonito para pôr aí, colocaram revólver, que é uma coisa horrível, né? Mas enfim, tá? Então aqui, então cada lente aqui vai ter um aumento, né? Por exemplo, se essa lente aqui for de 10 e essa aqui for de 10, então eu já sei que aqui está aumentando 100 vezes. Eu faço uma multiplicação simples, tá? E aí eu sei qual é o aumento que está sendo dado. Pois bem, para eu observar as coisas, eu posso usar uma lâmina. Essa lâmina aqui é uma lâmina fixa. Tá, okay? Ela está meio velhinha, tá? Esse equipamento é um equipamento que normalmente eu uso na escola em que eu dou aula. Né, já me acompanha aí há uns 10 anos. Então essa lâmina é uma lâmina fixa. Você já compra ela pronta. Mas você pode também ter uma lâmina não fixa, né, essa aqui é uma lâmina vazia. Você coloca alguma coisa que você quer ver aqui em cima, pinga uma gotinha d'água, tá, e coloca lá no microscópio. Tá bom? E aí você observa. Gente, o que é importante você saber, sempre que eu vou pegar na lâmina, olha, eu pego assim. Né? Para quem é mais antigo igual eu, assim, a gente tinha um negócio chamado CD antigamente, que a gente não podia pôr a mão assim. Lâmina é a mesma coisa, tem que pegar pela bordinha, porque senão você vai olhar lá, vai ver só a sua impressão digital, mais nada. Tá? Então fica aí, a ideia era que você começasse a conhecer um microscópio, né? E agora eu vou falar sobre uma outra coisa muito importante. Primeiro, deixa eu só mostrar esse outro modelo, senão ele vai ficar com inveja, né? Porque ele não apareceu. A diferença básica daquele outro microscópio que eu mostrei para esse, além dele ser mais simples e mais antigo, você tem que ver o seguinte: nem sempre eu vou ter a possibilidade de utilizar energia elétrica. E olha só que interessante, ele tem um espelhinho. Eu estou lá no meio do mato. O que que eu faço? Eu procuro onde o sol está, e aí eu faço aqui o ajuste correto e eu consigo enxergar lá o que eu estou observando, tá bom? Então é só essa curiosidade, por isso que eu trouxe esse também, tá bom? E existe, gente, hoje vocês têm uma coisa fenomenal, alguns de vocês têm, eu sei que nem todos têm, celular. O mais simples que ele seja, se você aumentar
o zoom da câmera do seu celular, tirar a foto daquilo que você quiser ver no maior zoom possível, desde que ele esteja com foco bonitinho, era essa palavra que eu queria lembrar, tá? Os parafusos macrométrico e micrométrico ali é para dar foco também. Então, se você coloca o foco direitinho, você tira a foto com maior zoom, ele é quase como um microscópio. Tá? Depois você aumenta essa foto, você consegue observar muita coisa que antigamente só num laboratório com bastante recurso você poderia ver. Então é possível hoje você fazer ciência com os recursos que você tem à mão. Tá bom? Existem na internet alguns modelos bem interessantes de microscópio, até com laser, aqueles laserzinhos de chaveirinho que o pessoal usa de apontador, você consegue fazer microscópio também, tá bom? Pois bem, mas qual é o problema? Quando eu vou observar uma célula no microscópio, que é o assunto da nossa aula de hoje, e a gente usa isso aqui para a gente poder enxergar a célula, qual é a imagem que eu tenho? Como será a imagem que eu tenho? Será que basta eu olhar que eu vou ver a imagem igualzinho, está lá no livro? Toda pintadinha, bonitinha, com os nomes, eu falo, olha que legal, que interessante que é essa imagem. Então vamos dar uma olhadinha aí como é que é a figura da imagem ao microscópio. Muito bem. Pessoal, deu para ver aí, essas células... pode tirar a imagem, por favor. Essas células, elas são células de esôfago, né, e de outras células de um ser vivo chamado mus músculos, né? A ciência gosta de usar esse nome. Mus músculos, para quem não sabe, é o camundongo. Tá? A própria palavra músculo quer dizer camundongo. Alguém achou em algum momento, né, que sentia isso aqui correndo, parecia um ratinho correndo e deu esse nome. Tá? Então... mas é um camundonguinho. E aí você viu lá a célula do esôfago do camundongo. Uma célula? Não, cada pontinho preto que você viu ali era um núcleo de uma célula. Então é difícil, né? Agora, quando você vê lá no livro, você vê que ele está coloridinho, bonitinho, etc. e tal. Porque o cientista, ele treina a sua visão e também ele vai usar muitos outros métodos, inclusive o microscópio eletrônico, que aumenta muito mais, etc. Professora Edjoel, e falando em microscópio, tem algumas perguntinhas aqui, posso? Deve. O pessoal está participando muito isso, aqui. Por favor. O Guilherme perguntou se pode utilizar uma lupa para ver algumas coisas. O Marco Aurélio, a gente já vai responder tudo junto. Sim. O Marco Aurélio perguntou, disse que já utilizou para ver um mosquito. Olha, muito bem. Gente, então assim, eu posso usar uma lupa, aquela lupa, né, que a gente costuma ver nos filmes do Sherlock Holmes, né, que a gente chama de lupa de mão, e existe uma lupa de mesa também, que ela é semelhante a um microscópio. Qual é a diferença básica? No microscópio, o feixe de luz vai vir por baixo e ele tem que atravessar o objeto. No caso da lupa, a luz vem por cima. Então, normalmente na lupa eu vou ter uma visão mais tridimensional. O problema é que na lupa, normalmente eu não vou conseguir ver coisas tão pequenas quanto no microscópio. Mas sim, dá para usar lupa. E sempre lembrando, né, professor, na verdade o microscópio ele é formado por, basicamente, essas lentes que o professor Edjoel disse, são justamente as lentes da mesma natureza que a lupa. São lentes convergentes, que vão fazer essa ampliação. O Marco Aurélio disse que utilizou para ver um mosquito, mas o Matheus disse que tem um microscópio em casa que ganhou de presente, viu? E o Lucas Duques disse que sim, que conhece o microscópio e falou para a gente falar o nome dele. Pronto, Lucas Duques, está aí o seu nome. Okay. Lucas Duques. Duques, muito bem. Lucas, a Gabriele disse que já viu também lá no Museu Catavento. Lugar muito bom. A Eloá disse que tem 11 anos de vida e acha um absurdo nunca ter visto um. Eu também acho. Olha, Eloá? Eloá. A Isabela também participando por aí, disse que na escola antiga ela tinha um desses daí para ela ver os bichinhos bem pequenininhos. E a Nathalie viu na feira de ciências da escola. Olha que maravilha. Eloá, eu vou te contar um segredinho então, tá? Eu vi meu primeiro microscópio na faculdade. Tá? E eu já fui para a faculdade tarde, eu me atrasei um pouquinho na escola, tal. Meu primeiro microscópio eu vi na faculdade. Eu também achei um absurdo. E foi uma das primeiras coisas que eu adquiri
quando eu comecei a dar aula, foi um microscópio. Eu levo para a sala de aula esse microscópio aqui, este mesmo aqui, tá? Ele me acompanha há 10 anos, eu já comprei ele usado, aquele outro também. E assim, faço questão que 45 alunos façam fila para ver o que eu estou tentando mostrar. Porque eu também acho um absurdo. Mas, nunca é tarde, né? Tá? E eu tenho a certeza que você vai ter muita oportunidade ainda, corra atrás, tá? Inclusive, eu acredito que você goste de ciência, e existem algumas oportunidades, né? O colega falou que foi no Museu Catavento, não sei de que região você é, tá? Mas procura saber sim, porque é importante a gente conhecer, né? Então tá aqui, hoje eu compartilhei do jeito que deu. Tá bom? Gostaria de entrar aí na sua televisão, ou sair da sua televisão e apresentar para cada um, mas não dá, né? Bom, mas agora, gente, que vocês já viram como que a imagem aparece no microscópio, etc. e tal, será que é fácil estudar com aquela imagem? Ou será que seria melhor se eu conseguisse fazer um modelinho de uma célula para eu poder estudar com calma? Tá? Eu quero que você responda isso para mim no chat também em um minutinho. Tem duas perguntas. A pergunta é sobre o modelo, se é importante utilizar, sim ou não e por quê. Tá bom? Um minutinho. E adivinha essa galera maneira aí, interagindo no chat, o que que respondeu? Que sim, né, Edjoel? Agora, por que ficou meio complicado. Ah, é? Mas a gente vai, o Edjoel vai colocar aí os porquês e eu acho que você vai... a gente vai ver agora, né? Exatamente. Porque o importante é que agora. sim, a resposta é sim, muito bem. Ok. Que bom, era isso que eu queria ouvir, porque senão todo o meu trabalho de hoje eu ia pegar minha malinha e ir embora. Falar, não tem porquê, né? Então não tem. Gente, ó, isso aqui é o meu modelinho de célula, tá? Mas antes de eu mostrar isso aqui, eu vou mostrar outra. Ó, a semana passada eu falei de 2 tipos de célula, tá? Eu falei para vocês de célula procarionte e célula eucarionte. Este cara aqui, ele está representando uma célula procarionte, tá bom? Então, ó, olha só, uma célula procarionte, ela vai ter um corpinho, esse negocinho preto que está embaraçado aqui é uma linha, não sei se vai dar para pegar direito, mas está representando o DNA da célula procarionte. Esse aqui tem até um flagelinho, ó. O que é um flagelinho? É um chicotinho para ela nadar, tá bom? Então, esse é um modelo de uma célula procarionte, tá bom? Gente, célula procarionte basicamente é bactéria. Eu posso ter um formato assim de bastão, que a gente chama de bacilo. Tem uma doença chamada tuberculose, que é causada por um bacilo, chamado bacilo de Koch. Mas a gente tem o lactobacilo, que ajuda a gente a fazer iogurte, ele é bom. Tá? Bactéria, gente, eu costumo falar assim, que 99,8% das bactérias são boas e fazem bem pra gente ou não fazem mal algum. Mas as mais famosas causam doença. Por quê? Porque a gente tem que estudar aquilo que pode nos trazer problema ou pode nos dar lucro, etc. Então a gente conhece o lactobacilo, que ajuda a gente a fazer iogurte, conhece o bacilo de Koch, que causa doença. Daí a gente tem outros formatos. A gente tem o formato redondinho, que vai ser os cocos, tá bom? A gente tem o formato de vírgula, que vai ser o vibrião, que tem até uma doença, a cólera, que é causada pelo vibrião colérico, tá bom? Então a gente vai ter várias bactérias que vão causar doença, mas é uma minoria. Tá? No nosso corpo tem mais bactéria, inclusive, do que células do próprio corpo. Professor, então, aí fazendo uma pergunta, então. Sim. Então a bactéria dá para a gente ver no microscópio, né? Então, a bactéria dá para ver. Mas só que num microscópio desse aqui, você vai ver só uma manchinha. Ah, tá. Porque é uma pergunta que eu tinha aqui, aproveitando para responder, é do Cauã, eu acho. Acho que é Cauã. Ele perguntou se a visão do microscópio é melhor do que a lupa. Na lupa, então, não dá para ver nada, não, né, lupa professor? não dá.
No microscópio já dá, mas o ideal, quando você tem uma imagem bonitinha de uma bactéria, normalmente vai ser no microscópio eletrônico. No microscópio óptico você vai ver uma manchinha. É muito difícil. Olha, a pessoa que consegue ver bactéria no microscópio óptico, parabéns, tá? Quando eu olhei lá, sinceramente, dá para ver muita coisa, mas bactéria é muito pequena. Só para comparar, né? Isso aqui está representando meu modelo de célula eucarionte. Tá? E aqui está fora de escala. A gente pode considerar menor ainda a bactéria em relação à célula eucarionte. Então está aqui meu modelinho de célula procarionte, tá bom? Vou ter organismos formados por essas células, sempre vão ser organismos unicelulares, tá bom? Que inclusive alguns vão fazer fotossíntese, que são as cianobactérias, e algumas vão causar doença para a gente, por isso que a gente conhece um pouquinho, tá bom? Vou mostrar um outro modelinho. Inclusive, aí no seu caderno do aluno, tem um exemplo de modelo, tá? Que depois a gente vai falar mais sobre isso. O meu modelinho, gente, é para ele ser explicativo para vocês. Ele não vai ser tão bonito quanto o de vocês, nem colorido, eu tenho a certeza. Mas eu vou conseguir mostrar algumas estruturas. Então, essa parte aqui que já está querendo sair sozinha, está representando o quê? Está representando a membrana celular, tá? Então a célula, ela normalmente é tridimensional. A gente olha lá no livrinho, ela parece bidimensional, mas não é, ela é tridimensional, tá bom? Aí, ó, eu vou tirar aqui. Muito obrigado, professor. Ó, esse cara aqui está representando o citoplasma da célula. Esse plástico aqui, gente, na verdade ele seria um gel, tá? Que o pessoal chama de colóide. É uma coisa que ela é mais líquida do que um gel e menos líquida do que o líquido, tá? Um colóide. Então, o citoplasma, ele é formado disso. Tudo, tirando a membrana, que a célula tem que estar mergulhado nisso aqui, tá ok? Então, vou abrir meu colóide aqui. Bom, quem eu vou encontrar aqui? O núcleo, tá bom? Vou encontrar aqui o núcleo, tá ok? Vou tirar aqui para vocês, ó, estou tirando o núcleo da célula. Gente, lembrando que todo o resto deve estar mergulhado no citoplasma da célula, tá bom? Ó, falei que a minha é feinha, ela não é bonitinha igual a de vocês, nem coloridinha. Grudado no núcleo, eu vou ter um carinha chamado retículo endoplasmático rugoso. Ele vai estar aqui, assim, ó, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá bom? E aqui do lado eu vou ter o retículo endoplasmático liso, que parece esses caninhos aqui. No retículo endoplasmático rugoso, tá, ele vai ter umas pintinhas nele, que não vai dar para ver aqui. Eu até pintei de lápis, mas não vai dar para ver, não tem problema, eu vou explicar. Que é uma outra organela, chamada ribossomo. Aqui dentro produz proteína, gente. O seu corpo é formado de proteína. Então é aqui, nesta parte aqui da célula, que vai produzir as coisas que vão montar o seu corpo, vamos colocar assim. Os tijolinhos que vão montar o seu corpo são montados aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso. E esses caninhos aqui estão representando o retículo endoplasmático liso, é onde forma gordura. Nossa, professor, mas eu faço um monte de exercício físico para acabar com minhas gorduras? É, mas seu corpo produz gordura. Sabe por quê? Tem muita coisa que para o seu corpo absorver tem que ser dissolvido em gordura. Tá? Então seu corpo tem que produzir. Quem não tem gordura no corpo, gente, tem algum problema, tá bom? Nosso corpo precisa de gordura. Lógico que tudo que é demais faz mal, mas a gente precisa e o corpo produz, inclusive gordura. Então produz proteína, produz gordura, que a gente chama de lipídio normalmente. Bom, aqui tem um outro cara que ele está representando o complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi, ele normalmente vai armazenar e distribuir coisas. Tudo bem? Então são algumas organelinhas. Como assim organela? Lembra que o seu corpo é formado por órgãos, né? Você tem lá o pulmão, você tem o coração, são órgãos. A célula vai ter organela, é o diminutivo de órgão, tá bom? É como se fossem micro-órgãos lá dentro para fazer função. Bom, vai ter um outro órgãozinho, não sou desenhista como o Magno, vai ter um outro órgãozinho que ele é mais ou menos assim. Ele lembra um pouco uma bactéria, inclusive. E ele vai ter uns negócios assim. Tá bom? Eu vou chamar de mitocôndria. Professor, posso dar a dica já que isso aí já é um modelo, né? Exatamente. Já está modelando já. Pessoal, mitocôndria.
A mitocôndria é onde acontece a respiração da célula, é responsável pela respiração celular, tá bom? Eu vou ter um outro carinha chamado lisossomo, ele é um pouquinho mais redondinho assim, o lisossomo. Esses caras vão estar todos mergulhados lá no citoplasma. O lisossomo, ele é onde vai haver a digestão da célula. Tudo bem? Eu vou ter quem vai manter a célula montada, que vai fazer o citoesqueleto da célula, etc., que são os microtúbulos e os microfibras, tá bom? Que mais? O ribossomo já falei, eu acredito que essas organelas já dá para a gente começar a pensar. Então veja só, dentro do núcleo a gente vai ter o material genético, que normalmente vai ser um cromossomo, tá? Esse cromossomo vai ser o quê? Uma estrutura de proteína que foi feita lá, lembra, no retículo endoplasmático, com o DNA enrolado, tá bom? E no DNA ele vai ter trechinhos. Esses trechinhos, que eu pintei aqui de vermelho e branco, esses trechinhos vão representar o gene, que é o que dá origem às características do seu corpo, tá? É o gene. Tudo bem? Bom, eu acho que é bastante informação, né? Olha, tanto que a Sofia colocou aqui que acha que é a melhor aula de ciências que ela já teve. Oh, meu Deus do céu. Professor é um cientista, né? Não, tem muita gente boa aí. E vou aproveitar e perguntar, tem uma pergunta aqui pendurada, que é do Felipe, que ele perguntou qual a diferença entre microscópio e telescópio. Nossa, é uma diferença muito grande e muito pequena. Tá? Muito pequena porque vai usar lentes como o microscópio. Tá bom? Então o princípio básico é o mesmo. O professor Magno sabe disso muito melhor do que eu, porque ótica é a praia dele. Basicamente, né? Viu, Felipe? É isso que o professor Ediel está colocando. Para você ver uma coisa que está mais pertinho e ampliar, e uma coisa que está mais longe, você só modela a distância das lentes. É basicamente a mesma coisa, se bem que, vamos lembrar, né? Tem vários tipos de microscópio, o professor aqui colocou, e tem vários tipos de telescópio também. Isso. Tá legal? Aí o telescópio, ele pode usar espelho, né? Igual esse microscópio também usa um espelhinho aqui, tá? Aquele ali não, mas por isso que esse aqui ele é inclinado, esse é reto. Esse aqui só vai ter um tubo. Esse aqui lembra mais uma luneta, né? A luneta você estica ela para ver a Lua, né? Você pode ver um monte de coisa, mas o nome vem daí. Já esse aqui, ele tem mais o princípio do telescópio, porque o telescópio usa um espelho, né, professor? Isso, já a luneta não usa. Mas, basicamente, o telescópio eu vou apontar para o céu, vou olhar o universo, coisa muito grande. O microscópio eu vou usar micro, coisa muito pequena. Tá ok? Bom, agora eu quero perguntar para vocês, eu quero um feedback de vocês. Você acha que usar um modelinho assim é melhor para aprender? Tá aí no chat a perguntinha. Fica aí um minutinho, né? Porque a gente não tem muito tempo, tá bom? Um minutinho. E aí, rolou? Oi, Yasmin, eu vou colocar sua questão agora aqui nesse chat, tá bom? Não fica brava, não. Yasmin disse, né, e colocou meio como uma pergunta, se os modelos servem para ajudar a descobrir vacinas. E eu quis destacar essa da Yasmin porque a galera aí muito coesa respondeu, muito juntinha aí e afinada respondeu que sim, que os modelos... com os modelos fica muito melhor aprender.
aprender e estudar, né, professor? É isso. Então, gente, isso não é uma coisa só do ensino fundamental, não, tá? Os cientistas fazem muito modelo. Dá para eu estudar uma vacina com modelo? Claro que dá. E hoje, gente, a gente tem modelos, inclusive, no computador. Né? Eu trouxe aqui um material simples e, gente, você pode fazer um modelo com material muito mais simples do que esse, até com uma caixa de sapato, tá? Com papel. Vocês viram, o meu eu fiz com sulfite recortado, tá? Eu só recortei o sulfite. O que tem de mais caro aqui é a bola de isopor, tá bom? Mas dá para improvisar, dá para inclusive fazer bolinha de papel amassado e a partir daí fazer o núcleo, etc. Então, você encontra, né, quem tem a opção aí de buscar na internet, você encontra muitos modelos na internet, tá? Além de você encontrar modelos na internet, no seu caderno do aluno, você também tem alguns modelos, tá bom? E lá tem a sugestão para você fazer essa atividade, que eu vou deixar aí como atividade de casa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Agora, em cima do que eu falei da célula eucarionte aqui, eu quero jogar um desafio para você, tá bom? Lembrando que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, eu quero que você me diga, será que existe algum alimento que a gente come, que é até baratinho, né, que passa o cara vendendo aí no carro, que lembra uma célula eucarionte? Mais um minutinho, professor? Eu acho que sim, acho que dá, né? Beleza, mais um minutinho, por favor. Estamos de volta aí, olha só. A Mariana deixou aqui um mimo para a gente, disse que a gente deixou a aula muito interessante por se preocupar com os mínimos detalhes. Obrigado. Coisa do Ed Joel aí, muito... a maioria dos alunos aqui, a grande maioria, são vários, eu não vou nem ler o nome porque é uma galera. Dizem que um ovo. Um ovo. Era essa, eu queria induzir vocês a dar essa resposta. Eles pescaram bem, são muitos, viu, professor? Que bom. Gente, mas o que é importante você lembrar, tá? O ovo, ele parece com uma célula, né? A gente pode imaginar a casca como uma membrana, a clara como o citoplasma e a gema como o núcleo. Mas, na verdade, um ovo não fecundado, né? A gema vai ser a célula inteira, tá bom? E a clara vai ser o nutriente e a casca a proteção, tá? Mas lembra muito mesmo, né? É bem, por isso que eu fiz questão aí de dar essa induzida. Muito bem. Então a gente está se aproximando do fim da aula. Eu quero falar para vocês o seguinte, uma sugestão para a tarefa de casa, por favor. Então aí, construa conforme sugerido no caderno do aluno e com o auxílio do seu professor, um modelo de uma célula eucarionte com material reciclável. Quero só ver, hein? Sustentabilidade, tá ok? Então, né, eu trouxe meu modelinho, eu aprendi uma vez com um professor meu assim, eu nunca vou pedir para vocês uma coisa que eu não saiba fazer. Então eu fiz o meu, eu mostrei para vocês que feio ou bonito está aqui. Agora eu quero que vocês façam o de vocês, tá bom? Do jeito que der, tá bom? O que a gente viu hoje nesta aula? Bom, a gente viu que a célula é a menor parte viva do ser vivo, desde a aula passada a gente já está falando disso. Pode sozinha formar um ser
ou em conjunto formar seres complexos como nós. Pode ser observada com instrumentos ópticos e eletrônicos, né? Eu mostrei o óptico aqui, que é o microscópio, tá? Especiais, e podemos estudá-la produzindo modelos. Gente, não só célula, tá? A ciência faz modelo para um monte de coisa, né? Se a gente for para mais longe, para engenharia, o engenheiro, antes dele montar lá o prédio dele, a ponte, etc., ele faz um modelo em escala menor. Olha a importância do modelo, né? Bom, atividade complementar. Tá aí, ó, você vai ler seu caderninho do aluno, lá da página 6 até a 12, você vai ver que essas aulas que a gente trabalhou estão lá. É lógico que lá tem assuntos que nós não tratamos aqui. Converse com seu professor sempre, tá? Pode ser que ele esteja um pouquinho mais na frente, pode ser que esteja mais atrás, porque aí vai do ritmo da turma também. Tá? A gente aqui está seguindo uma linha, a gente sabe que cada escola tem uma realidade, cada turma tem uma realidade. Tá ok? No mais, eu acho que era isso, né, professor? Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero só reforçar essa questão do modelo, galera. É uma coisa extrema, uma das coisas mais importantes que a ciência tem é a utilização de modelos. Principalmente das coisas que a gente não consegue enxergar muito bem. Então a gente consegue, às vezes, fazer uma observação indireta, né, de alguma coisa e tal, e a gente modela isso, faz um modelo disso para poder estudar. Então, por exemplo, se a gente quer estudar alguma coisa que está acontecendo na natureza, não dá para considerar tudo. O vento, o movimento da Terra e tudo mais. Então a gente faz um modelo idealizado, tirando algumas variáveis, algumas coisas que não vão atrapalhar muito naquele momento, mas não deixa de ser modelo. Você vai ouvir falar muito sobre modelo em ciências, né, professor? Sabe um exemplo que me ocorreu agora? A previsão do tempo. Ela é um modelo. Ela é um modelo. Eu pego lá a velocidade do vento, temperatura de determinado lugar, etc. tal, e faço uma projeção. Olha, conforme eu estou vendo aqui, daqui 3 dias vai chover. Mas só que às vezes acontece alguma coisinha que eu não vi, ou alguma mudança inesperada, e aí a pessoa da previsão do tempo furou. Mas ela furou porque o modelo teve uma falha, teve alguma variável ali que não foi levada em conta, alguma coisa que ela deveria levar em conta e não levou. E ainda tem o modelo, assim como tem o modelo da célula, a gente também em ciência tem o modelo do átomo, né? E eu vou sempre lembrar vocês, procurar sempre lembrá-los que átomo é uma coisa, célula é outra, as duas coisas têm modelo, mas é muito fácil da gente confundir, principalmente no começo, quando a gente está estudando ciências e tudo mais, a gente acaba confundindo. Não confunde, não. Átomo, a gente tem como uma unidade menor da matéria. A célula é a menor unidade que a gente tem organizada dos seres vivos. Eu costumo falar assim, que a célula é a menor parte viva de um ser vivo. Olha aí. Tá bom? E ela vai ter milhões de átomos. Queridos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Tá? Espero revê-los muito em breve. Tchau. Um abraço, gente. Até a próxima.